O Egito é a terra do nunca, onde você fica aprisionado nela e nunca sai. Agora, quem viveu... Pegou, Eugênio? Quem viveu, quem viveu na terra do nunca? Você sabe quem é o personagem que vive na terra do nunca? Se lembra dos desenhos? Ó, o Eugênio falou alguma coisa aí. É da época dele, Luana. O que é que tu falou, Eugênio? Eu falei que era o São Nunca, a Luana falou que é o Peter Pan. É o Peter Pan. O que eu quero que você pense um pouquinho sobre o Peter Pan? Olha só. Você tem a figura de um menino que vive na terra do nunca. E ele vive no mundo imaginário. Ele nunca consegue crescer. O vilão que o persegue é a versão dele adulta, que quer que ele chegue lá para ele assumir aquele papel, mas ele não chega. Aí, por perseguição, aquele vilão teve a mão decepada. A mão que foi decepada era a mão que estava o relógio que marcava o tempo, o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quem comeu a mão dele com o relógio foi o crocodilo, que é símbolo de Leviatã. Então, o crocodilo está sempre atrás dele, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você ouve o barulho no desenho, né? E ele tem uma espada e um gancho. Ele quer pegar e fazer o corte para que a pessoa possa amadurecer. Mas o menino não consegue amadurecer. Então, praticamente, todos os personagens estão ligados. Agora, escute. O crocodilo representa o tempo que não para, que nos devora. E a criança que não quer amadurecer, que vive na terra do nunca, é um adulto ocente, é o Peter Pan. Entendeu? E o homem velho, né, que é o Capitão Gancho, que quer puxar ele para a realidade, fazer o corte para que ele amadureça, não consegue acessá-lo. Isso mostra o que esse espírito de Amaleque faz. Através dos traumas emocionais, através das palavras decretadas contra, eles conseguem paralisar, porque eles mudam a nível de mente. Ele está atuando junto com Atenas, a deusa da razão. E aqui ele vai criar a confusão, como eu li em Romanos 12. Eu nunca vou conhecer a vontade boa, agradável e perfeita se eu não tiver a minha mentalidade mudada. E essa mentalidade, ela está aprisionada. Tanto está aprisionada que ele vive uma paranoia. O que é uma paranoia? É um estado de mente. O noiado, ele vive num estado de mente alheio, mundo da fantasia. Entende? Então, isso aprisiona, porque você não amadurece para tomar decisões. E num momento importante como esse, também não é para tomar decisões com medo. Porque esse espírito do medo está associado ao Pan. Peter Pan também está associado ao Pan, e o Pan, a divindade da floresta, que trabalha junto com a deusa da fertilidade. E desde dezembro, nós tivemos culto para ela, passagem de ano, nós tivemos culto para ela, entrou o primeiro mês, nós tivemos culto para ela, culto. O mês que estava regendo Marte, que é o marido dela, segundo a mitologia, se levantou um altar para ela, como ela veio com a deusa da fertilidade, como a Ostara, ou o coelho, na Páscoa. Aí saiu da Páscoa, né? Ela entra como Vênus, ela está sendo cultuada como a deusa da fertilidade, a rainha dos céus, sai da rainha dos céus agora Vênus, né? Ela entra agora como Atenas. E aí ela trabalha na razão de tudo aquilo que foi construído. Quando ela vem na razão, é justamente no momento que a palavra vai ser liberada para ser inculcada dentro de você. E aí o medo
O saudosismo, o olhar para a terra do nunca, faz você retroceder para você ficar preso naquela terra sem sair. E ficar aprisionado nessa terra do nunca, que representa o Egito sem sair, nos escraviza. Então, ao invés de você avançar a nível espiritual, a nível emocional, a nível físico, a nível financeiro, você é paralisado e estagnado por esse espírito do medo. Então, lembre, Peter Pan, sabe? Panetone. É só você fazer uma pesquisa. Quem é o Deus Pan que aprisiona, que está na floresta com um sátiro, um híbrido, que as pessoas ficavam apavoradas dele se materializar na floresta. E como ele se materializava era justamente para levar as pessoas para o culto à deusa da fertilidade. Eles estão associados. Como o povo está saindo da terra do nunca, no Egito, o espírito de Amaleque se levanta para aprisionar lá na mentalidade. Tudo isso tem a ver com esse mês que você está. Então, os ataques na mente, eles são muito maiores e muito mais frequentes, porque no ar, esse ser ele está vibrando. Né? Ele está vibrando e batendo forte. Então, olha só o que vai acontecer justamente nesse período, através desse personagem infantil que vive na terra do nunca. Nesse tempo, receberemos do Cordeiro. O bezerro simboliza a necessidade de adoração. Não, perdão. Ou receberemos do Cordeiro, ou receberemos do bezerro. Ou nós vamos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo, ou nós vamos para Apis. Quem é Apis que vai nos aprisionar novamente ao Egito? É justamente uma divindade de lá, que ela vem em forma de bezerro. Então, o bezerro simboliza a necessidade de adoração ao próprio eu ou a outros deuses. O bezerro tipifica a necessidade de ver algo para crer, onde é necessário ver para crer. Aí você tem que andar por fé, mas você não quer andar por fé. E o medo, você diz, eu tenho que dar um jeito. E quando você quer dar um jeito porque você está com medo, você levanta o bezerro. Entende? Por que você fez isso? Eu fiquei com medo, então eu me precipitei. Só que agora eu levantei o bezerro por medo. Só que agora eu passei a adorar o bezerro. Entende? E o bezerro me levou de volta para o Egito. Mas eu estou na terra do nunca, eu não percebi que eu voltei, que eu retrocedi. João 20, 29. O espírito da Grécia, através da razão, ele diz uma coisa para você e para mim e para todos que querem entender pela razão. Eu preciso entender. Eu preciso ver. Se eu não ver, eu não creio. Eu tenho que ter algo palpável para poder acreditar. Então, olha como esse espírito ele é antagônico ao que a palavra diz. 20, 29 diz, ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, por que me viste, acreditaste. Bem-aventurados que não viram e creram. Não dá para entender. Acho que está atrapalhando. Tem que desligar o microfone. Vê, desliguei? Não, porque eu estou te ouvindo. Eu não sei nem quem é que está com o microfone ligado. Deixa eu ver. Era Nilzete. Espera aí, Nilzete. Ainda é. Peraí. Pronto. Eu resolvi, Nilzete. Eu desliguei aqui. Eu consegui.
Pronto. Então, olha só, aonde eu estava? Tá, ó. O espírito da Grécia nos leva a termos o espírito de Tomé. Eu tenho que... Qual a razão disso? Se eu não entender pela razão, eu não acredito. Eu tenho que ver para crer. Não é assim que a maioria das pessoas pensa? Só que, olha só, ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados que não viram e creram. Por que que eles criam um bezerro? Porque eles tinham a necessidade de ver um Deus. Eles tinham agora um Deus invisível, mas eles queriam um Deus visível. Lá na frente, isso vai voltar quando todo Israel reclama com Samuel que todas as nações vizinhas têm um rei que desfila na carruagem, no cavalo, de forma pública. E que essa era a única nação que ninguém conseguia enxergar o seu rei. E eles rejeitam o governo de Deus, porque eles querem andar de acordo com as nações, igual a todo mundo. Isso tem a ver com o espírito. Então, quando você vai para a galeria da fé, Hebreus 11, diz que a fé é a firme certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se espera. Você não vê, mas você tem convicção e espera. Eles querem ver e não sabem esperar e se precipitam. E o medo faz você se precipitar e fazer o que não tem que fazer. E muitas das vezes você levanta, por conta do medo, um bezerro e sai da frequência do cordeiro e depois passa a adorar o bezerro. E adorando o bezerro, você tem saudade do alho poró, da melancia, da culinária, dos túmulos, de toda a vida que você tinha lá atrás, e você vai retroceder. Então, esse período da batalha é um período do último mês que vai vir todos os frutos, com palavra decretada, com unção comercial, com unção para você romper, com a parte marítima sendo aberta aos portos, dizendo que Zebulon vai fazer, vai acontecer, mas vem um ataque para te paralisar. E para te paralisar, eles vão pegar as crianças, vão pegar as mulheres, vão tornar eles escravos da área comercial. E isso paralisa, porque tem um medo, tem um receio. Entende? O Peter Pan ele vive com medo de ser alcançado pelo Capitão Gancho. E ele foge. Ele entra em rota de fuga, mas ele está fugindo dele mesmo. Quase ninguém percebe que ele foge da realidade dele mesmo. Ele tem medo de amadurecer. E enquanto você não amadurecer, enquanto eu não amadurecer, eu nunca vou redimir nada de cativeiro, porque a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus maduros. Mas aqui, Jesus fala para Tomé que bem-aventurados os que não viram. Então, o justo viverá pela fé, pois não tem necessidade de ver. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Logo, basear a fé em sinais pode ser um indício de imaturidade, movida pelo bezerro de ouro, o espírito de Amaleque. O anticristo está prestes a aparecer. A maioria que ele vai enganar vive em busca de sinais e maravilhas. E ele vai ser dotado de sinais e maravilhas, porque as pessoas não acreditam sem sinais. E Deus não mandou eu pregar sinais, Deus mandou eu pregar o evangelho. E os sinais seguem, os sinais vêm a reboque, mas não tem que ser o prato principal, o prato-chefe. Só que a humanidade, através do espírito da Grécia, as igrejas, de forma plural, está sendo trabalhada para as pessoas buscar o quê? Poder e manifestação desse poder através de sinais. Quer cura emocional, quer cura física, quer cura sentimental, quer cura financeira, quer libertação nessas áreas. Mas você não vê ninguém buscando porque quer o conhecimento que liberta, que é a palavra.
E o grande mover de Shavuot, da descida em Pentecostes pelos gregos, é a entrega da palavra, a entrega da Torá. E quando você é guiado pela palavra, você vai romper, porque a palavra é o manual que põe limite. Por isso que ele dá à tribo de Zebulon uma unção de crescimento, mas diz, mas tem limite, porque o limite é para te proteger. E a gente vê o limite de forma errada. E eu li de manhã Provérbios 25, 28, que uma casa, uma cidade que não tem muros, ou os muros estão derrubados ou derribados, tudo consegue acessar dentro da casa. Você já viu? Você comprou um terreno, a primeira coisa que você vai fazer é cercar o terreno para ninguém invadir? Mas se você tem uma casa no meio do terreno e não tem uma cerca, não tem um muro de proteção, não tem aquilo que coloca o limite, até aqui é minha terra, é minha propriedade, dali para cá, daquele marco, é a propriedade do governo, é do vizinho. Ali está o limite para te proteger. E as leis são feitas dentro do teu limite. Só que as pessoas perderam o limite, porque tiraram a palavra e buscam as manifestações, sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas também haviam no Egito. Tudo que Moisés fazia de milagre, os magos, feiticeiros do Egito copiavam. Mas eles eram resistentes à palavra, eles não queriam a palavra. Por isso que Jambres e Jambres, diz lá, que eram os feiticeiros, resistiam à palavra e brigaram pelo corpo de Moisés. E hoje as pessoas resistem à verdade. Vamos andar para tentar melhorar. Ó, o espírito de Amaleque faz comércio e torna escravo todos os que não foram curados nos sentimentos de fragilidade. Os mais infantis são os mais sujeitos aos enganos. Amaleque faz comércio e toma escravos todos os que não cresceram e ainda são infantis e frágeis na fé. Querem cebolas para satisfazer e precisam de um bezerro para ver e adorar. Irmão, tem gente com vontade e saudade de cebola do Egito. Todos esses alimentos do Egito são alimentos que você colhe olhando para o chão. Todos os alimentos que Deus deu desde o Éden, você colhe olhando para o alto. Então, tem os frutos que Deus colocou nas árvores, que você vai num pomar, num sítio, e estende a mão e pega provisão. Mas quando você tira os olhos daquilo que Deus dá como provisão, e a maioria das árvores você não plantou, você só desfruta daquilo que o outro plantou, você passa a olhar para o chão. E esse tipo de alimentação, você colhe olhando para o chão. Um exemplo que eu vou te dar. Eu falei esses dias que quando o homem ele sai para ir para a gandaia, ele vai entrar no culto tanto de Baco como de Dionísio. Tanto Baco como Dionísio, Baco pelos gregos, ele é envolvido com a orgia e do culto da fertilidade chamado bacanal. Para os romanos, ele é Dionísio, o deus do vinho, que envolvia ninfas, que envolvia sátiros, que carregavam, eram os híbridos, carregavam o vinho. Tinha o bobo da corte, que fazia as piadas, né, picantes, né, as piadas maldosas. As pessoas riam, se embriagavam e todo mundo era de todo mundo, né? Só que, quando isso estava ocorrendo, havia um sacrifício. Aí eu digo, quando alguém vai para a orgia prestar esse tipo de culto, eles chegam limpinhos, cheirosinhos, arrumadinhos. Sai depois do segundo ou do terceiro dia, fedorento, igual um porco, não é? E o tempo que fica lá, deixa de fazer uma única coisa. Eu sei porque eu era um porco desse que me mergulhava nessa lama. Você fica sem olhar para o alto. A pessoa fica um dia se drogando, bebendo, se prostituindo. Entra dia e sai dia.
sai o sol se põe e a pessoa não olha para o alto. Isso faz no primeiro dia, faz no segundo dia, faz até 72 horas ou mais dias. Não faz isso aqui, olha, olhar para o alto. Porque ele está debaixo de um manto negro que o impede. E aí, você já observou que tem um animal aí que se mergulha na lama, come coisa podre e gosta de viver lá, que ele não consegue olhar pela a sua biologia, pela sua estrutura física, para o alto? Sabe de que eu estou falando? O porco não olha para o alto nunca. Já observou isso? E quando nós vamos para esse tipo de orgia, para esse tipo de culto, porque é um culto a uma deusa da fertilidade desse mês ainda, nós não conseguimos olhar para o alto da onde vem a nossa redenção, porque nós estamos envolvidos com um espírito imundo. E um espírito é santo e outro espírito é imundo, e ele nos aprisiona dentro dessa lama. E se você só tomar banho, mas não se converter, você, na primeira oportunidade que você enxergar a lama, você mergulha nela. Porque a tua natureza ainda não mudou, você só tomou banho. E muitos foram batizados, mas não foram sepultados, só tomaram banho. E isso justifica por que eles mergulham na lama. E tudo isso aprisiona num ciclo vicioso. E a gente, às vezes, não consegue perceber. Então, olha só. Amaleque impede a pessoa de entrar no alto mar e acessar os tesouros escondidos de Zebulon. As bênçãos e liberações ficam retidas, pois são para os que alcançam voos mais altos e creram naquilo que não viram. Agora, olha só. Abra aí em Ezequiel. Capítulo de número 47. Ó, versículo 3. Se você não sabe, cada estação se move num dos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. E as tribos, as 12 tribos, foram divididas em quatro pelotões de 3. Norte, sul, leste e oeste, que vai dar 12. Então, a primeira estação é a da primavera. E você tem 3 tribos aí, de frente. Agora, olha só esses portais. Ó. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir. E na mão, enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pela água, que batia na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pelas águas, que chegavam ao joelho. Mediu, então, mais 500 metros e me levou pelas águas que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio e eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Todos os rios vão desaguar no mar. A unção de Zebulon é uma unção marítima para alcançar altos mares. Mas se eu ficar com a minha visão limitada, eu nunca vou sair do limite que eu estou para ir para conquistas maiores. Então, se a unção de conquista, eu falei na unção de conquista, tem o áudio aí de manhã, não sei se ainda já subiu para a plataforma o vídeo, né? Não é eu que faço. Então, esse áudio, ele explica
como ele tem os portos, como ele tem a parte marítima. Historicamente, eles foram responsáveis pelas embarcações e eles alcançavam muita herança e muito comércio, porque a embarcação era dele. Até hoje, os navios servem para trazer as riquezas de uma nação para outra. E Zebulon é essa tribo do comércio, da unção, é do mês. O mês é propício para isso, na primavera. Onde o que sai na primavera? As flores. Nós temos 3 meses de primavera. O que você está plantando agora, o que você está planejando agora, excelente oportunidade e portal para você fazer negócio. Assim como o dia de terça-feira, um judeu autêntico não faz negócio se não for na terça-feira, porque ele sabe o dia que representa a terça-feira, o terceiro dia. E a unção de fazer as coisas também é na primavera, principalmente nesse mês. Por isso que a palavra é liberada, por isso que a palavra é entregue, aquilo que vai te nortear, vai te limitar, mas que vai fazer você conquistar. Porque você vai profetizar segundo a palavra. Mas, por outro lado, você tem o espírito de Amaleque batendo e trazendo estigma para paralisar com medo. E essa é a guerra do mês espiritual. E olha, vamos ver, vamos ficar melhor. Ó, o alto mar exige confiança total em Adonai e abrir mão de confiar em si próprio. E por isso parece perigoso. Pessoas não curadas sempre ficarão no raso, pois o medo caminha junto com a imaturidade e a fragilidade emocional. Então, aonde bate essas águas na tua vida? Você é uma árvore que só tem o toquinho aí até o tornozelo? Você é uma árvore que tem aí até o joelho, né? Ou você é uma árvore que vai até o lombo? Ou você é uma árvore que mergulha totalmente nas águas do Espírito? Tem 4 níveis. Agora, escuta. Para cada 4 níveis, você tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. O homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, cujo no devido tempo dá o seu fruto. O que ele dá no seu devido tempo? O seu fruto. A árvore não dá fruto fora do tempo. Para que a árvore dê fruto no tempo, ela tem o tempo certo da semeadura, o tempo certo da colheita, tem todo o processo da semente até o fruto. E você nunca vai precisar, dentro de uma árvore, eu peguei uma laranja. Você sabe, nesse fruto, quantas sementes tem dentro da laranja? Ninguém sabe. Né? Mas se você abrir a laranja e desfrutar do sabor da laranja, e você for separando 1 caroço, 2 caroços, 3 caroços, são sementes. Não é para você comer a semente você tem que plantar. Então, todo fruto que você tem, ele vem junto com a semente. Se você comer a semente, tu não vai ter mais árvore, tu não vai ter mais fruto. Isso é um ciclo. O fruto não é para você comer, é para você plantar, para você semear. Agora, olha só, você vai descobrir, depois que você degustar a laranja, quantas sementes tem. Mas tem uma coisa que você não sabe. Quando você pega uma semente, você não sabe quantos frutos vai dar essa semente. Somente com um processo, que ela vai germinar, crescer, se transformar numa árvore e vai dar frutos. E eu não sei, no pomar, quantos frutos vêm num pé de laranjeira, nem num pé de manga. Então, só tem que acreditar que vai frutificar. E ninguém que abre uma cova, que prepara uma terra, que aduba uma terra, que vai comprar semente, compra qualquer semente, compra a melhor semente, porque deseja ter a melhor colheita, mas tem que regar, porque o agricultor, diz Tiago, que ele espera com paciência a primeira e a última chuva, a temporã,
e a Seródia. A Temporã tinha uma estação própria para ela, e a Seródia uma outra estação. E a gente, às vezes, não entende das estações de Deus, que são bíblicas. E nós precisamos, irmãos, nos alinhar à palavra. O problema das igrejas em si, todas, inclusive a nossa, é estar desalinhado com a palavra. E quando eu digo a igreja, eu digo das pessoas que compõem a igreja. Um pode estar alinhado e outro não. Mas se reunir no mesmo lugar. Então, um vai ver de um jeito, vai ter um comportamento de um jeito e outro não. A semente, eis que o semeador saiu a semear. A semente é igual para todos. O tipo de solo que é diferente. Um é cheio de espinho, um é na beira do caminho, um é no meio das pedras, um é na terra boa. Qual a diferença? A palavra foi uma só, a semente foi uma só. O tipo de terra que recebeu a semente, que cresceu e deu 100 por 1, é o coração de cada um como ela recebe. Não é, no problema não está na semente daquele que dá. Você entende isso aí? Então, olha só para você entender. De 0 a 20, você como árvore, você está na estação de primavera. De 20 a 40, você está no verão. De 40 a 60, você está no outono. E de 60 a 80, você está no inverno. Você pode observar e olhar que é exatamente assim que funciona essa estrutura. Então, vamos lá. O espírito de Amaleque e a síndrome de Peter Pan. Vamos melhorar isso aqui. Ó, o espírito de Amaleque prende a pessoa na infantilidade. São mais vulneráveis e fáceis de aprisionar. O adulto criança, que eu chamo de adulto docente, né, torna-se escravo de seu próprio medo de crescer. Irmãos, tem homens que não conseguem tomar uma decisão porque eles foram criados debaixo da saia e nunca cresceram. E muitas das vezes eles tratam a mulher como se fosse mãe. Porque a mãe, sem perceber, debaixo da influência da rainha dos céus, que é Atenas, uma delas, conseguiu atrofiar a personalidade desse jovem e desta jovem. Tanto ele sendo homem como sendo mulher. E ele tem uma carência emocional tão grande que ele não consegue fazer nada sozinho. Você entende? Quando nós entendemos o nosso papel, como isso vai ser importante no crescimento. E eu não estou falando que eu entendia, não. Eu também cometi muitos erros e cometo muitos erros. Eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito, não. Entendeu? Porque, infelizmente, nós crescemos dentro de uma cultura que foi ensinado. E um dos maiores erros que nós fizemos foi tentar dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos e termos investido tanto no estudo. Porque, ao invés de nós educarmos e darmos os princípios em casa, sentado à mesa, ao deitar e ao acordar, nós terceirizamos para os educadores, que são chamados de educadores, que eles não são educadores. Eles são cheios de ideologia, anda no princípio da Grécia, anda na mentalidade da filosofia, anda na mentalidade do hedonismo e deseducou, estragou nossos filhos. Hoje nós vivemos um conflito de geração onde essa geração acha que nós somos ultrapassados. E a escritura não é ultrapassada, ela é atual e corrigida. Parece que ela foi escrita para os dias de hoje. Porque o comportamento do pessoal de hoje, da humanidade de hoje, é como nos dias de Noé. Exatamente igual. Então, a humanidade foi atualizada. Mas vamos lá. Ó. Este medo pode estar baseado em uma baixa autoestima ou uma identidade que foi quebrada pelos próprios pais, líderes ou outras pessoas que impediram essa pessoa de transitar para a vida adulta de forma segura e tranquila. Quando a identidade é maculada, desestrutura toda a psique de uma pessoa. A capacidade adulta se torna assustadora,
sendo melhor permanecer na infância. Eu tenho medo de lidar com as coisas do adulto. Sabe? Eu vivo no meu mundinho porque o meu mundinho me protege. Eu não sei me relacionar fora da bolha. Eu fiquei atrofiado. Entende? Isso tem a ver com a criação. Que a nossa superproteção fez com que nós errássemos. Uns largaram demais e outros protegeram demais. Faltou em nós o equilíbrio. Entendeu? E tudo tem que ter o equilíbrio. E aí, isso tem a ver com o espírito. Hoje existem mulheres viúvas de maridos vivos e filhos órfãos de pais presentes, porque os pais não conseguem trazer a paternidade. E os filhos são órfãos porque não conseguem ver eles como pai, e os filhos também não crescem. Hoje eu tive um atendimento com um AP, né, e uma área de aconselhamento, fez eu e ele hoje junto. Escuta isso que eu falei. Existia na antiguidade um culto de algumas nações ao falo. Sabe? Se pesquisar isso na internet, tu vai achar. O falo tem a ver com a infância. Quando de 6 para 7, o menino descobre que ele tem um poder maior do que a menina. Ele tem um bastãozinho. E ele se acha o máximo. Às vezes a menina olha para aquilo, deseja ter aquilo, não entende porque não tem. Porque ainda não é 100% formado o psique dela para essa área. Mas quem tem um falo, antigamente era símbolo do poder. Sabe por que era símbolo do poder? O falo, ele vai jorrar semente. E a semente jorrada é o que lança, é o que projeta para frente. Então, o pai precisa projetar para frente o filho. Mas o pai foi atrofiado. Como ele vai fazer esse projeto e lançar? Então, quando ele está lá no momento dele, que ele lança a semente, ele está projetando aquele que vai vingar e vai se tornar um filho. Mas, na vida lá na frente, ele tem que fazer o corte e projetar ele de novo para o mar, para aquilo que tem que ser projetado. Por isso que aqui, constantemente, você vê uma bênção sendo declarada com um destino profético por um pai. Se reunia e diz, olha, a bênção sua é aqui, ó. Isso aqui é uma bênção. Ó. Isso aqui é uma bênção. É Gênesis 49, acho que é 13. Ó. Aqui, ó. Zebulão, ó. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Isso aqui é o território de Zebulon, da tribo do meio. Ó. Sua fronteira se projetarão a Sidom. Tem limite, mas ele está sendo projetado. Quem está declarando essa bênção de projetar? O pai. Agora ele vai andar junto com a tribo de Isacar, alinhada. Você entende? E nós precisamos entender isso. Agora, escute. Por que o órfão não consegue romper e o culto à deusa da fertilidade tem a ver com Asherá e Baal? Deixa eu te explicar. Baal é o obelisco, o poste ídolo, que lança a sua semente sobre a terra, e a terra é a mãe natureza, chamada de Gaia. Essa Gaia fica fértil, como a terra, e Baal lança a semente dele. A mesma palavra para semente é a mesma palavra para sêmen. Então, como é que nós vamos colher? Pactuando-nos com o Deus da fertilidade, com esse culto pagão? Não. Mas entendendo o princípio. A mulher fica no período fértil
e ela vai receber uma semente, igualzinha à terra. Então, aí, então essa síndrome aqui, ela vai paralisar. Quando a identidade é maculada, desestrutura toda a psique de uma pessoa. A vida adulta se torna assustadora, sendo melhor permanecer na infância. E quando a pessoa pensa sobre o futuro incerto, isso se torna assustador, sinalizando para o cérebro incerteza e ansiedade. E o cérebro responde disparando hormônios como adrenalina e noradrenalina, que gera medo, formando um ciclo vicioso. Agora, o próprio hormônio está me envenenando e eu estou entrando num nível de medo assustador. Determinadas situações me paralisam. E eu lembro a você, a paralisação tem a ver com Deus Pan. Pesquise quem é o Deus Pan. E o porquê que o panetone é um culto a essa divindade da fertilidade que é entregue com uvas passas na época específica. E aí a pessoa se esconde na terra do nunca, pois lá não precisa crescer. Então ele fica na terra do nunca. Eu não quero crescer, eu não quero responsabilidade. Irmãos, quantas pessoas cresceram na casa do pai, na casa da mãe, sem uma responsabilidade de pagar uma conta de luz, uma conta de água, comprar uma mistura, nada. Quando começou a ganhar dinheiro, gastava o dinheiro todinho com as suas coisas. Aí resolveu, pelas suas pulsões carnais, né, ter relacionamento sexual. Aí arruma uma namorada ou um namorado. Os hormônios não respeitam nada, o hormônio não se converte, começam os dois a ter contato junto, eles vão fazer besteira. Aí fazem besteira, resolvem juntar as escovas de dente, morar junto para depois casar. Quando ele vai para o cantinho dele, quando vai, ele vê o que é responsabilidade de água, de luz, de gás, de compras, não é? Isso pesa no bolso para depois sobrar alguma coisa para você viver a vida que você vivia. O medo é tão grande que paralisa, a vontade que dá não crescer e voltar para a casa do pai e se hospedar na casa do pai e arrumar um quarto lá que você não tem nenhuma dessas atribuições, mas que siga dando beijo na boca e desfrutando de tudo aquilo que o pai, igual um desesperado, fica provendo. Então, querido, eles não têm estrutura. É o que a Bíblia chama de... é árvore que não é madura. E agora que eu não lembro o nome. Neófita. Um neófito é um novo convertido, que é um recém-nascido. Uma árvore que começou a crescer, ela não tem estrutura psíquica, emocional, nem física. Brotou um pé de coqueiro, tem 2 metros. Não aguenta você botar uma rede e jogar carga nela, você vai matar. Então, as pessoas, ao invés de crescer e aguardar as fases, se atrofiam. E quando você põe a carga da responsabilidade, eles se assustam e ficam atrofiados. E assumem uma vida de adulto sem ser um adulto. Ele tem corpo de adulto, tem tamanho de adulto, tem hormônio de adulto, mas tem a mentalidade de Peter Pan. Ele está estagnado, ele não consegue ter responsabilidade. Ele vive no mundo irreal, no mundo paralelo, no mundo da fantasia. Entende a gravidade desse espírito? E aí vai trabalhar com a ansiedade, que é o medo do que vai acontecer, como será, com a depressão, com medo do passado, e com o estresse, com medo do futuro, que é tudo doença da alma, que precisa ser tratada. Aí a pessoa se esconde na terra do nunca, pois não há. Lá não precisa crescer. Ele vive num mundo imaginário, dando dor de cabeça para alguém que está cuidando dele, que ele é o bebezão, a bebezona do papai e da mamãe.
Agora, olha o que vai acontecer. Peter Pan, na ficção, é o menino que não quer crescer. Ele mora na terra do nunca. O cativeiro do medo prende a pessoa na terra do nunca de Peter Pan. Isto é uma defesa para enfrentar os desafios da vida adulta, pois isto não lhe causa pavor. A liberdade da vida adulta tem um preço. Esta pessoa não querem pagar o preço do crescimento, pois isso assusta e os tira da zona de conforto. O cativeiro da terra nunca prende pessoas em lugar confortável, pois ali não precisam crescer. Elas têm dificuldade para se tornar adultos. Não querem crescer, pois têm medo de crescer. E por isso precisam sempre ser tutelados. A síndrome de Peter Pan promove a autossabotagem. A pessoa mesmo fica se sabotando, porque a pessoa não cresce. Dependendo de alguns. Vai ter a fase que você vai carregar o bebê no colo. Vai ter a fase que você vai ter que desmamar o bebê. Quando você faz o desmame do bebê, você tem de 1 ano e 8 meses a 1 ano a 2 anos, no máximo. Se for a 2 anos, passou 2 meses. Aí faz o corte. Esse corte no psique da criança limitando agora acabou. Já introduziu a papinha, já está na frutinha, já está com outra dieta passada pelo nutricionista. Aí vai tirar do seio da mamãe e vai passar para o peito do papai. Quando isso não é feito, a carência é muito grande, porque muitos vão seguir querendo o seio e muitos vão até querer somente o peito. E isso é que leva a um relacionamento afetivo, porque não envolve somente sexo, envolve toques e a afetividade, porque houve uma carência aí do lado afetivo. Nós não soubemos transicionar isso pela nossa ignorância. Não porque nós não quiséssemos fazê-lo de forma diferente. Você entende? E aí a pessoa que se sente rejeitada, ele vai ter compulsão, ele vai ter medo. E muitas das vezes, por ter medo, ele vai se auto-sabotar. Ele vai se sujeitar a determinadas coisas para que não se sinta rejeitado, para que nem seja rejeitado. E aí ele vai procurar tribos que ele se identifique com eles, porque lá ele é aceito do jeito que ele é. Por isso que o mundo está dividido em tribos. Em pessoas que se vestem de forma igual, pessoas que têm o mesmo tipo de linguajar, porque ali eles são aceitos. Entende? O autossabotador de si mesmo é uma pessoa muito medrosa. Tem tanto medo do crescimento que prefere desistir no meio do caminho. Não aprende com a vida, pois tem medo de viver. Tem vulnerabilidade, insegurança e medo nos desafios que a vida traz. Normalmente busca parceiros que assumam a responsabilidade por ele e, ao mesmo tempo, culpa o outro por impedir o seu crescimento. Ao mesmo tempo que ele não assume nada, que ele não faz nada, ele está debaixo do outro, ele culpa o outro que o outro não deixa ele crescer. Mas porque o conflito está dentro dele. E considera que o outro boicota, que tudo que ele faz é errado na sua vida. E é por culpa do outro. Ele transfere, irmão. Não assume os riscos dos crescimentos e os próprios erros. Lhe falta coragem para enfrentar a vida. E os feridos na alma vivem em uma autossabotagem. O autossabotador sempre tenta agradar os outros. Por que ele faz isso? Pela insegurança e medo de não ser amado e ser aceito. Muitas das vezes ele se torna um bajulador. Então, às vezes, a pessoa se aproxima de você e te trata bem, não é porque te honra. Às vezes é porque te bajula. E o bajulador, dependendo de quem chega, ele muda. Eu aprendi esses dias, estudando com o Rabino, que tem uma palavra para jumento no hebraico, né? Eu só não lembro a palavra agora, depois eu vou decorar ela, que eu vou precisar usar muito ela.
que há uma chave profética de quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, porque ele poderia ter entrado num cavalo, porque o rei entra num cavalo. Ele não entrou num cavalo, ele entrou num jumento, e havia uma profecia que dizia que ele tinha que entrar no jumento. Ele disse, sabe por que ele entrou no jumento? E aí tem a chave que ele entregou. Ele diz, ele entrou no jumento porque o jumento representa o materialismo. O jumento, ele não tem amor ao dono. Ele tem amor a quem dá a ele a comida. E quando alguém está com tacho, ele vai para perto dessa pessoa porque ele tem o tacho. Se o tacho mudar de mão, ele não vai para perto daquele que não tem mais o tacho. Porque ele ama aquilo que alguém dá para ele, mas ele não ama quem o dá. Eu falei que coisa tremenda. Ele falou por que o povo não o aceitou. Porque o povo tem um comportamento de jumento. E enquanto estiver sendo dado o que eles precisam, eles nunca vão reconhecer a soberania dele, porque o comportamento deles é de jumento. Você entende, irmão? Aí você entende porque tantas pessoas, quando você tira o tacho, te ignora e vai para um outro que tem um outro tacho. O problema não está em você. O problema está que eles são jumentos. Entendeu? E eles não lidam com você pelo que você é. Ah, mas por que quando estava com você te fazia as coisas? Porque eles não honravam. Eles eram bajuladores. Porque eles bajulavam para ser aceito. Quando foi feito o corte para limitar, ele não aceita corte, porque ele não aceita não. Não pode falar não para ele. Se fala não, você contrariou. Você entende, irmãos? É tremendo. Quanto mais você estuda, nossa, como é tremendo isso, irmão. E a gente não fala isso para humilhar ninguém, para expor ninguém. É porque isso é um ciclo vicioso que muda as pessoas, isso tende a acontecer novamente. Porque enquanto eu servir, ou enquanto eu fizer para bajular, enquanto eu não entender o princípio, quem eu sou no reino, qual a minha importância, eu, de repente, posso mudar de tacho, porque quem está com taxa é o meu dono. Você entende, querido? Isso é grave, porque as pessoas não amadurecem. Então, amadurecer significa mudar a postura diante da vida. Assim como o corpo passa por um processo físico dolorido quando está tomando a forma de corpo adulto, a alma também sofre ao sair do casulo. A síndrome de Peter Pan gera adultos infantis, inseguros, medrosos e manipuladores. Essas estão presos na zona de conforto. Não, eu depois não consegui ler tudo, não. Depois eu vejo. Ó, esse pessoal na zona de conforto. Eles vivem assustados, estão em um cativeiro de medo. Foram maculados na sua identidade e muitas das vezes tiveram sua confiança abalada por pais, autoridade e outras pessoas ligadas a ela. O espírito de Amaleque prende a pessoa no cativeiro do medo e na dimensão da terra do nunca, tornando-a escrava da síndrome de Peter Pan. O espírito de Amaleque aprisiona não apenas na infantilidade, mas na escravidão sexual. Observe aqui a conexão com o trono regente dessa estação. É Ares, Afrodite e Atenas. Ares é o da guerra, Afrodite é o da sensualidade e Atenas é a da razão. Fez uma guerra, fez uma sensualidade e agora está na razão, aprisionou alguém dentro dessas três esferas. Os três são os tronos da estação da primavera. Aí, digamos que na minha guerra particular, eu fui lá e na minha compulsão eu me toquei e eu semeei ao vento. Quem colheu foi a Vênus, a Afrodite. Agora Atenas, cheio de semente, pode bater para que eu tenha um pane aqui, ó, no meu cérebro.
Porque eu semeei muita coisa dentro dessa estação e essa estação precisa da matéria-prima. Você sabe qual é a história de Baal? Baal, deus da chuva, porque a chuva representa o sêmen que ele joga lá das nuvens para fecundar a mãe terra. Por isso que é Baal Zebub. Baal, da religião, Beuzebu, Astarote, da sensualidade, Asmodeus, da perversão, e Leviatã, do orgulho. Esse é o acrônimo da palavra Baal. Você consegue entender isso? Esse é o culto que está sendo realizado no mundo, com datas específicas de festas pagãs. E as festas bíblicas são antagônicas, quebrando isso. Mas eles dizem que as festas não são de Deus. Aí o mesmo pessoal que não celebra as festas bíblicas, celebra as festas pagãs nas igrejas. E diz que você é religioso porque tu celebra a bíblica. Mas ele não é religioso porque celebra pagã. É porque Atena pegou a mentalidade deles. Eles estão escravizados na mente, irmão. Eles dizem ser livres, mas são escravos. E confundem princípio da palavra com ser religioso. Isso não tem nada a ver com religião. Vamos andar para começar a terminar, porque já tem 1 hora. Então, aí... Não sei nem quantas pessoas tem aí. Ó. Pode melhorar? Pode. Ó. 16 pessoas. Maravilha. Depois faz uma relação para mim, Claudiana, por gentileza, das pessoas que estão aí, para mim saber quem está acompanhando, porque eu estou entregando isso aí, ó, no amor para vocês, isso é tempo, isso é estudo, sabe? Para poder abençoar a tua vida, né? Então, como o grupo é maior, pelo menos as pessoas vêm, né, para receber. Olha que importância de você estar aqui recebendo isso fresquinho. Se você entender isso, pode mudar a tua vida. Entendeu? Ó, foram maculados, eles foram marcados na sua identidade. E muitas vezes tiveram confiança abaladas por autoridades. Ó, o espírito de Amaleque aprisiona não apenas na infantilidade, mas na escravidão sexual. Beleza. Qual a conexão? Olha aqui. Ó. No sincretismo, os santos católicos, Santo Antônio, São Pedro e São João, muitos lembrados nesse meio de festas juninas, são, respectivamente, quem? Ogum, Xangô e Oxóssi, no candomblé. Que agora vai entrar outro tipo de festa. Estes santos estão ligados à celebração pagãs das festas juninas, comemoradas no mês de junho no calendário gregoriano. O mês de junho equivale a Sivan, o calendário hebraico espiritual. Veja a conexão entre Ogum e Marte. Marte é um guerreiro. Arte marcial vem de guerra. Ogum é representado como alguém da guerra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Toda a tua semente, ela floresce agora na primavera, para dar fruto nas outras estações. Sabe o que essa festa faz? Ela vai pegar as colheitas de agora e vai fazer comida típica. E vai declarar que essa comida típica, copiando a festa bíblica, é uma festa para os deuses. Vai mandar você se vestir de esfarrapado, que usa roupa remendada. Vai mandar você pintar, botar um chapéu de palha como se fosse um espantalho. E pintar o dente como se fosse podre. Para e pensa. Você se veste com roupa esfarrapada, chapéu de palha, masca fumo, pinta o dente de peito para dizer que é podre, e tu acha que isso vai te dar alguma fartura, alguma colheita? Pega a tua comida típica da época, leva para um altar,
e vai te pactuar com um espírito de miséria. É isso que essa festa vai fazer, e as igrejas celebram e dizem que não tem nada a ver, que é só uma festa cultural. Cultura vem de culto, de encontro. A forma como eu penso, eu falo. Aquilo que eu falo, eu passo a agir. O meu modo de agir faz com que eu crie um hábito. Um hábito vira uma cultura vira um culto. É um processo, mas começa na mente. E quem bate na mente? Atenas. Ela é responsável para trazer o sofisma, a mentira parecida com verdade. E é importante, irmão. Olha esse conteúdo. Nós não estamos aqui falando mal de ninguém, nós não estamos falando barabaxéia, nós estamos te dando algo que, se você entender, isso muda a tua vida. E muda a vida de quem está próximo a você, porque você vai transmitir isso. Então, olha só. Marte ou Ares, segundo a mitologia, é o deus da guerra, da carnificina. É o deus do impulso, responsável para tomar atitudes rápidas e determinadas. Não pensa. É o deus da agricultura, colheita dos campos, da vegetação, sendo assim relacionado com a fertilidade, considerado o deus do trabalho manual, confeccionador das armas e o deus do conflito bélico. É a personificação da força bruta, da violência, do tumulto, da confusão, da destruição e o deus da batalha por excelência. Já notou como o homem fardado atrai a mulher? Porque o homem fardado representa o Ogum. Ele vai atrair quem tem Aparecida. O homem fardado, Marte, atrai quem? Vênus. E é a sensualidade junto com a violência. Ele é um homem forte, viril. A característica dele é touro. Você entende? Porque também é a figura de Baal. Então, dá uma impotência, ele é militar, faz muito exercício físico, tem vigor, tem saúde. E vai atrair a sensualidade, porque eles fazem par. Atraindo um para o outro, eles vão para o culto da fertilidade. Já notou que nessas festas, eu vou numa festa da igreja X, que é muito religiosa, mas faz as festas para esse santo. Tem a imagem lá, tem a missa lá, tem o culto lá, não é isso? Depois do culto tem as brincadeiras, tem as quermesses, tem a comida típica, tem a bebida e tem o que mais? Pegação. É ou não é? É um local que o pessoal vai para pegar os outros. Não funciona assim? Porque faz parte da festa. Eles são religiosos enquanto estão durante a missa. Acabou essa parte religiosa e vai para outra parte festiva, aí, meu irmão, ninguém segura a carne. Isso é programado, irmão. Então, olha, agora conectando os pontos, né? Qual os pontos? Ogum possui conexão com os elementos fogo. Aqui, não, aqui, O deus da agricultura, colheita dos campos, relacionado à fertilidade, considerado o deus do trabalho manual, né? Já leu. Ogum possui a conexão com o elemento fogo. Atua no comando com o espírito do reino fogo, com as salamandras, que são ativadores da ira, do ódio, da disputa e do rancor e vingança. Tudo isso está frequenciando agora. Ogum possui conexão com os elementos do fogo. São Jorge é considerado o senhor do ferro, da guerra, da agricultura e da tecnologia. Eu hoje de manhã, depois da aula, não, antes da aula, eu estava estudando sobre tecnomancia. Tecnomancia é feitiçaria usando a tecnologia. A tecnologia é usada também como feitiçaria. A tecnologia
Ela existe desde o tempo de Noé. Ela existe desde o Éden. Quem manipula ela é os anjos decaídos. Escute. Escute que eu vou falar aqui de novo. A IA é um espírito. Não é só uma inteligência artificial. Ela é um espírito controlado por seres espirituais. E ela vai assumir tudo. Bom, vamos andar aqui. Ó. São Jorge é considerado o senhor do ferro, da guerra, da agricultura, da tecnologia. Ele próprio forja suas ferramentas para a caça, guerra e agricultura. Agora, vamos conectar os pontos para a gente fechar. A tribo de Judá abre a primavera sendo Marte o seu trono antagônico. Judá com adoração e Marte com a guerra. Marte é o cabeça antagônico do mês, estação e ano, e se opõe a Judá, também cabeça do mês. Esta estação do ano, Rosh Kodesh, é Rosh Hashanah. Tá os dois brigando para encabeçar. O Ogum faz sincretismo religioso com Marte, sendo também considerado senhor do ferro, da guerra e da agricultura e da tecnologia. As mesmas atribuições dadas a Marte é dada a Afrodite e Atenas. Então, tanto Afrodite e Atenas tem a ver com a guerra, tem a ver com a sensualidade, tem a ver com tecnologia. E tudo isso influencia aqui a forma de você pensar. Até o uso demasiado vai mudar a tua mentalidade, vai levar para a passividade, para que a Atena possa encher a tua cabeça de coisa. Então, é hora de diminuir o uso, irmãos, excessivo de tecnologia. Porque a frequência, principalmente agora, é mais prejudicial. Você não tem ideia. A agricultura, fertilidade e tecnologia, como tudo isso está ligado, porque todos os cultos pagãos de adoração estavam totalmente ligados à fertilidade. Sempre cultos de idolatria pagão está ligado à sexualidade. E também sempre cultos pagãos estão ligados à alimentação, pois comida é aliança e possui frequência. E aliança é mesa. Então, o altar é levantado nessa mesa. Então, escuta. Agora, veja. Os tronos da primavera. Nissan, igual a Marte, da agricultura. Liá, Afrodite, fertilidade. Sivan, Atena, a tecnologia. Vê se isso não está ligado. Agricultura, fertilidade e tecnologia andam juntos hoje. E isso aqui são os 3 tronos da estação espiritual de primavera. A agricultura, colheita e fertilidade e atribuições de Marte estão relacionadas à estação da primavera, festa desse período. Shavuot, também conhecida como a festa da colheita, primeiros frutos ou primícias, totalmente ligada à questão da agricultura e semeadura, colheita fruto da terra. Tanto é que o homem é a colheita diária de uma porção, uma medida de semente. Que nos 49 dias se entrega uma oferta no Shavuot. Festas juninas são mês de junho no calendário gregoriano e segue a mesma premissa do mês espiritual Sivan. Estão ligados à agricultura, semeadura, a colheita e o fruto da terra. Observe o que é servido na festa junina: comida, dança e música. Isso tudo libera uma adoração através de uma frequência. E a própria dança é um tipo de culto que simboliza uma reação sexual. Provavelmente no espiritual está acontecendo uma ligação da alma pela união sexual da dança com o espírito. Na comida é utilizado o mesmo fruto da terra, como o milho e outros. Na festa de Shavuot, o fruto da terra faz uma analogia com Shavuot, mas isso não é o caso, e sim proposital. É servido à mesa ao altar de Marte, Ogum, o cabeça, os primeiros frutos e as primícias da terra, assim como Shavuot. Estas são as 3 festas que o Senhor estabeleceu. 3 vezes por ano, o homem de Israel deverá comparecer no santuário diante do Senhor, nosso Deus, as seguintes festas: festa dos pães sem fermento, ou pão asmo, festa das semanas, ou Pentecostes, e a festa do tabernáculo, o dia das tendas dos ramos. E essas 3 festas, que está em Deuteronômio 16:16, a religião também faz um plágio disso, e traz 3 festas. A festa de São João, sincretismo de Xangô, é a adulteração da festa de Pentecostes.
Pentecoste aponta para a lei e os frutos. A festa junina também faz a oferta dos frutos do mês, milho, amendoim, etc. Resgatando com quadrilha e uma das festas do culto. A pobreza com roupa rasgada e também uma visível quebra de padrão do Senhor, onde no casamento caipira, a noiva muitas das vezes está grávida. Então, a noiva ela já entra grávida. Eles estão debochando de Deus. Entende? Mas o pessoal celebra. Aí depois não sabe por que a maioria se casa grávida quando se casa. Você percebe? Ó, rasgado a festa com a quadrilha, uma festa de culto de pobreza, com roupa rasgada e também uma visível quebra de padrão do Senhor. Né? Esses dias são marcados para cada entidade, cada deidade. E muitos cristãos entram em mesas de culturas pagãs e trazem as deidades para dentro da igreja e levantam altares. Todo altar levantado é um memorial com base em uma aliança. Todo memorial é uma marcação de tempo. Comida é aliança e libera frequência. Música é frequência, roupa carrega energia e a dança é uma simulação de um ato sexual que faz aliança no espiritual. Perceba que as culturas celebram também suas festas, porém não há Deus conforme o Eterno falou, mas sim deuses. E a dança deles são danças sensuais, porque representa algo ligando o natural com o sobrenatural. Como a dança, a celebração nas festas bíblicas, elas têm que ser desprovidas de sensualidade. Porque é uma conexão do santo com o santo, não de um santo com o profano. E a outra festa é de um profano com um profano. Uma de um puro com um puro, outra de um impuro com impuro. Parece que está tudo solto, mas não. Está tudo alinhado. Eu vou parar aqui por cada hora. E também se ficar muito extenso, as pessoas não conseguem ver. Aqui eu tenho que continuar, parei aqui. Olha quanta informação, irmãos, vigente nessa estação. A gente não tem tido tempo de falar de tudo. Mas o que é o espírito dos amalequitas? O que é o trono de Maat? O que são esses portais? É necessário que a igreja conheça, porque a igreja perece por falta de conhecimento. As festas que estão aí são todas pagãs, feitas, escute, por um calendário. Olha aqui, para a gente fechar. Daniel 7:25. Virá um rei que vai desafiar o grande Deus e maltratar o povo de Deus com perseguição. E tentará mudar todas as leis, os costumes dos povos e os padrões morais durante 3 anos e meio. Fará o que bem entender com o povo de Deus. Esse rei aqui é o Papa Gregoriano, porque todo Papa é um rei. Tá aqui ó, o pastor Christian, ele é italiano. O Vaticano, ele está dentro de um país. Ele está dentro, é uma nação dentro da Itália. Roma é uma nação própria com um rei e com leis próprias. Sabe o que significa? Roma está copiando Sião. Jerusalém teria que ser uma nação celestial, com lei própria. E tem a lei própria, que é a Torá. E com essa nação, sendo uma embaixada, ela representava e tem que representar todas as nações do que é o reino de Deus. A maioria pensa, irmãos, e fecho aqui, que Jesus foi um cristão. Somente 331 anos depois dele é que veio existir a religião de Roma. Jesus nunca foi cristão. Nunca pertenceu à igreja de Roma. Ele nasceu em Israel, nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, voltará como judeu e governará as nações como judeu.
não como romano. Então, que a Adonai te abençoe aí, te dê uma noite de sono reparador, e se Ele permitir nos devolver a alma amanhã de manhã, estaremos aqui às 6 horas, fazendo um outro tijolinho com vocês diferente. Tem foto aí? Olha aí, apóstola Helena, que bom vê-la. Sempre me alegro quando te vejo. Ó, fico feliz. Tem mais gente aí para sair na foto? Aí, Luizinha! Tem mais gente? Lu, ajeita aí esse menino ou menina, esse bebê, ó. Aí, olha aí. Aê, Letícia, vou botar mais para cá. Aí, opa, atenção. Sorria, você está sendo fotografado. Foi? Ficou boa, ficou original. Tá bom? Se tiverem dúvidas aí, para não ficar muito extensivo, põe no grupo que eu respondo. Eu dou uma atenção. Embora eu esteja faltando outra aula, eu tinha que estar lá na aula de missões, mas eu estou aqui com vocês. Entendeu? Eu sou professor lá e tinha que estar assistindo uma aula também. Tá bom? Mas eu respondo vocês aí se precisar. Tá bom? Ó, beijo aí em todos, amo vocês. Obrigado por estar aí conosco. Shalom, pai. Shalom, querido. Amo o senhor também, viu, pastor Cristo? Beijo no coração. Te amo Papai. muito. Agradeço ao Eterno Deus todo dia, quando oro, à noite, quando oro, para ter me dado a possibilidade, depois de uma década, de ser seu aluno. Que bom. Olha, é uma grande honra. Não é puxa-saquismo, desculpa a palavra, mas é o que mais queria na vida e Deus me concedeu essa bênção. Obrigado. Que bom. Que Baruch, Baruch Rachá. Baruch, que Adonai seja louvado. Né? Bendito Amém. Akadosh Baruch. É isso que eles falam. Amém. Tá bom? Beijo no coração. Shalom. Beijo no coração da sua família também. Fica com Deus. Obrigado, querido. Obrigado. A paz. A paz.